Não é loucura ter muitos filhos, e eu vou te dizer um porquê. Você pode acabar se endividando? Pode. Você pode ficar muitas noites sem dormir? Vai. Vai passar vários perrengues financeiros? Vai. Então por que não é loucura? Vamos olhar esse tema com mais profundidade. Você está no Gedeon Show, sejam bem-vindos. Hoje eu queria conversar com vocês um tema que eu vejo estar entre dois extremos. De um lado, muitos casais evitam filhos a qualquer custo, como se filho fosse um peso, um problema. Do outro lado, também vejo pessoas que querem ter muitos filhos, mas sem se preparar, sem se organizar, muitas vezes até vivendo de forma inconsequente, dependendo totalmente dos pais ou de terceiros. Vamos assistir esse vídeo aqui ao lado e tirar algumas considerações aí pertinentes. De repente teve um boom falando disso, de abertura à vida e dos métodos. Só que o que eu senti é de uma sociedade que estava fechada à maternidade e à paternidade. De repente, não, é pecado, eu tenho que me abrir 100%, eu tenho que ter 87 filhos, um seguido do outro, não sei o quê. E eu fico preocupado com esse outro ponto, porque eu vejo assim, um extremo pra cá e depois agora um extremo pra cá. É um movimento social que a igreja acompanha junto. O que aconteceu? Antes não tinha métodos anticoncepcionais. Então, meus pais, por exemplo, vieram de famílias com 12 filhos cada um. Aí na década de 60, explodiram os métodos anticoncepcionais. Lançou o comprimido, a pílula, a camisinha, né? E o que aconteceu com esse movimento? Esses filhos dessas famílias, que às vezes passaram aperto, dificuldade, que não tiveram nada, eles viveram o extremo oposto. Então, houve um movimento social de não quero mais filhos. No máximo um e olha lá. Se eu tiver, olhe lá no máximo 1, 2. Eu diria também que, assim, muitas pessoas, quando deixaram de ter filhos, apesar delas terem mais recursos, terem mais condições, em compensação, elas estão menos felizes, né? Então isso é uma coisa triste também que acontece. As pessoas vêm sofrendo depressões, a falta de propósito, uma coisa muito grande, que muitas vezes isso supriria na paternidade e na maternidade. Porque o filho em si, ele ajuda muito a família, dá estabilidade. O filho, ele fortalece o casal e não cria mais dificuldades. Aí a gente fala, e hoje está tudo perdido. Sim, muitos falam isso, mas eles não olham também a raiz do problema. Hoje as coisas estão muito difíceis, o homem está com falta de propósito, o homem está muito jogado. E a grande maioria consegue concordar que na época dos nossos avós, parecia que as coisas eram melhores, que as pessoas eram mais felizes, que as pessoas tinham mais propósito. Aí você tem que se perguntar um porquê disso. Não só olhar o problema, mas a razão do problema. A razão do problema é porque os nossos avós, eles eram mais abertos à vida. E não só isso, né? Eles também levavam o casamento mais a sério, tinham mais vontade para trabalhar, várias outras questões também, entendeu? Mas uma coisa que é muito importante, que era a base de tudo, era a própria família. Nosso avô tinha 5, 6 filhos. E não faltava nada. Deus, ele ajuda, ele capacita, ele supre. Então, são todas considerações aí para a gente considerar. Mas voltemos ao vídeo. E na época, explodiu a cesariana também, como a quem tinha algum dinheirinho conseguia cesariana. E aí o que aconteceu? Chega a segunda, terceira cesárea, ligava. E era isso, não se falava disso. Nem se falava não nada, se falava disso. Aí veio o Concílio Vaticano II, percebendo o movimento sexual, o feminismo e o desenvolvimento dos anticoncepcionais, veio o Concílio Vaticano II. Gente, peraí, isso não é bom. O ato sexual precisa respeitar o unitivo e o procriativo. O casal tem que ver os filhos como bênção. O casal deve ser generoso com Deus e acolher esses filhos. Então, a igreja veio, peraí, vamos responder a esse movimento de contra-vida. O Concílio do Vaticano II, a própria igreja viu que isso daí era uma coisa terrível, uma coisa diabólica, porque como que o casal, a sociedade moderna queria viver dessa maneira? Simplesmente evitando todos os filhos que viriam, sendo o senhor da própria vida, entendeu? E deixando o maior propósito do próprio casamento de lado. O maior propósito do casamento é a própria família, entendeu? Senão não tem sentido se casar, se você estiver fechado para a vida, né? Claro que se por acaso a pessoa não conseguiu ter filhos, Deus não mandou esses filhos, é outro contexto. A gente está falando aqui de um contexto em que a pessoa pode, mas por espontânea vontade não quer ter, por comodidade, por facilidade, por que é que seja. Fechamento tal extremo que estava acontecendo. Só que o que está acontecendo agora? Então, nós não podemos fazer nenhum tipo de planejamento, nós temos que ter quantos filhos Deus quiser mandar sem nenhuma forma de controle, e não importa a forma, só se for algo, uma calamidade pública que a gente pode passar o nascimento dos nossos filhos. E o que vemos agora? Famílias que não estão preparadas para isso. Porque para você ter esse tipo de entrega, isso é um chamado de Deus. Para você ter esse tipo de entrega, o homem tem que ser homem.
Verdade. E a mulher tem que ser mulher. Exatamente, é isso aí. O que o homem tem que ser homem? O radicalismo é sempre muito presente, né? Por exemplo, então hoje isso daí é um comportamento de algumas pessoas de querer ter muitos filhos sem estar preparado, sem ter essa capacidade. E vai dar problema. Vai dar problema, tá? Não tem como, porque não adianta você querer ter esses filhos por ter. Você tem que estar preparado emocionalmente, financeiramente e espiritualmente. Né? Principalmente espiritualmente. Eu diria que espiritualmente é o mais importante de todos, porque financeiro, se você está preparado espiritualmente para essa quantidade de filhos, é automático. Você vai já precisar de um trabalho, correr atrás, você não vai aguentar ficar em casa, se você está bem espiritualmente, porque você fala, não, tenho que suprir, tenho que gerar, tenho que dar uma vida boa para meus filhos. Então, é natural, é automático. E aí, tudo vai vir em consequência, entendeu? Deus capacita a pessoa, o homem consegue um trabalho, depois esse trabalho vai melhorando, ele vai aperfeiçoando as suas habilidades. E o motivo que você passa a ganhar dinheiro é muito diferente também, porque uma vez que você está com uma família numerosa, a grande questão é, você precisa levar o sustento para essa família. Você precisa levar o amor. Então não dá para simplesmente ficar acomodado, não dá. Tem que correr atrás. Na adolescência e juventude, esse cara tinha que ter se formado, construído uma carreira para sustentar uma família numerosa. Você quer viver isso? Você não se preparou para viver essa realidade? Vai pra roça, meu filho. Aí você tem 15 filhos lá. Você vai ensinar os meninos a plantar, vai viver vai ter um custo de vida baixo, vai colocar seus filhos na escola de bairro, da prefeitura. Você vai viver assim. Agora, você não se preparou para isso. Ela fala que você pode ir pra roça criar seus filhos, que na realidade não tem nada de errado com isso. Se a sua capacidade de realmente gerar algum dinheiro não supre a quantidade de filhos que você deseja ter, realmente não é só ir pra roça. Que não tem problema nenhum lá. Você pode viver da terra, você pode fazer as coisas. A grande questão é muito mais nobre, é muito mais bonito um cara que conseguiu fazer isso do que um cara que ficou na cidade, era capacitado e foi um covarde. Entendeu? Eu acho que assim, Deus vai cobrar você por aquilo que você é, por quem você é. Ele não vai te cobrar por uma coisa que você não tinha para dar. Mas um homem humilde que fala, Senhor, realmente a vida na cidade é muito cara, eu não tenho capacidade de suprir, preferi ir pra roça e tô mais feliz lá do jeito que tá, mas tô recebendo os filhos que Deus manda. Quando eu falo, pessoal, de receber os filhos que Deus manda, é em sentido de assim, você respeitar todos os espaçamentos da mulher necessários para a saúde dela, entendeu? Não é para você ter 30 filhos, entendeu? O que a gente fala é pro casal ser generoso. Quem vai decidir a quantidade de filhos é o próprio casal. Se dá para ter 5, dá para ter 7. Tem casal que consegue ter 10. Cara, o pessoal esforçado, se entrega, entendeu? Agora, é o próprio casal. A igreja não limita nem bota o mínimo. Tem pessoas que só conseguem ter 2 filhos, tal. Mas a gente recomenda o quê? A ser generoso. O que é pertinente é isso. É você ser generoso com Deus, que ele vai te recompensar. E eu não tô te falando de recompensar no céu. Não, ele te recompensa aqui. Sabe aquela alegria da sua vida? Eu te falo pelos meus filhos. Às vezes aquele caçulinha vai ser a razão da sua existência, cara. Eu não estou dizendo que você vai amar um mais que o outro, mas nossa, aquele pequenininho te lembra o seu irmão na sua infância, lembra você mesmo. E muitas vezes tem um filho só ou dois, você não experimenta tudo que a paternidade tem te oferecer. Então, por isso que a gente fala, sejam generosos. Por quê? Porque a gente tem um baú de tesouros, que é o ventre da mulher, que é um presente. E as pessoas estão pegando moedinhas no rio, moedinhas sem valor. De falar, a riqueza está aqui. Não está. Está aqui, isso daí. Quem só vai poder te falar isso daí é quem tem vários filhos. Quem tem pouquinhos ou nenhum, ou evitou, não tem como te falar. Porque ele não experimentou isso aqui. Por isso que ele fala que não dá certo. Porque ele nunca viu. Mas dá certo sim. Vamos voltar pro vídeo aí. E quer viver no meio da cidade? Com escola cara? Uma hora essa bomba vai explodir. E aí, casais com 5, 6 filhos, endividados, pegando dinheiro de todo mundo ao redor. Não, mas não podemos espaçar os filhos. Pô, você não fez o dever de casa. Se esse é seu chamado, você precisa estruturar. Uma coisa muito pertinente que também vale a pena a gente falar é o seguinte. Ela fala que casais endividados, mas, meu,
Quem for morar na cidade, falar que não vai ter dívida nenhuma. Peraí, não é quem tem filhos que está endividado. É difícil você achar alguém hoje que não tem algum tipo de problema financeiro. É raro. As condições estão difíceis, né? O mercado está caro, está tudo caro. Ou seja, vai pelo seguinte, meu, se você vai ter problema de qualquer jeito, é mais fácil você ir pelo caminho da vida. Eventualmente você vai precisar de ajuda. Não tem jeito. Ah, eu preciso abrir mão do meu orgulho, eu preciso ligar pro meu pai. Pai, você pode me ajudar? Meu irmão, meu tio. A grande questão é você não ser um encostado. Você não ser alguém que depende deles, no sentido de, tipo assim, sem eles eu não existo. Uma coisa é você falar, pai, eu tive um problema, mãe, irmão, melhor amigo. Não tem vergonha, não tenho vergonha disso, que não tem problema nenhum. A vergonha é viver como um covarde, evitando o filho a vida inteira. Esse que é o problema. Agora, você precisar, passar por um aperto e precisar de alguém, rasga seu orgulho, irmão. Rasga seu orgulho, porque faz parte, é normal. Também não dá para você querer ter uma vida só de flores, encarando o caminho da família. Vai ter problemas? Vai. Mas esse é um dos grandes problemas do homem moderno. Ele pensa que quando dá qualquer probleminha, se deu qualquer probleminha é porque Deus não está abençoando. Se fosse para ser, as coisas estariam certo. Isso é uma loucura, isso é uma insanidade. Entendeu? A gente não é senhor da nossa própria vida. As coisas eventualmente vão dar errado. O que você tem que fazer a distinção é entre ser um encostado, ser um preguiçoso, às vezes até um usuário de droga, entendeu? Um mimado, uma pessoa que só quer coisinhas caras, entendeu? E passar essa responsabilidade foi uma escolha sua para os outros. Esse que é o erro terrível que realmente acontece. Pessoas que, eu faço meu dever de casa, eu não evito filho. Tudo bem. Mas em compensação, os filhos que você tem, você só leva problema para os outros. Às vezes para sua mãe, para seu pai, para pessoas que estão sobrecarregadas. Então é sempre bom a gente meditar, porque no exame de consciência você tem que ser sincero com você mesmo. O que está acontecendo com a sua vida? Quem é você? Então o homem tem que estar pronto para sustentar essa casa. A mulher tem que dar conta de uma casa com maestria. Ela tem que saber cozinhar, tem que saber limpar, tem que saber passar, tem que saber educar os filhos, tem que estar em paz para estar ali. A igreja orienta, e o parágrafo é muito claro quanto a isso. Deve ter generosidade, deve ter abertura, ver os filhos como presente de Deus, dentro de uma responsabilidade, uma paternidade responsável. Então, por motivos que a igreja, o catecismo da igreja coloca que o casal deve avaliar se há motivos graves para o espaçamento. Motivo grave é guerra, é uma catástrofe. Pelo amor de Deus, se você não consegue pagar as contas de casa e tem que ser sustentado pelos seus pais, isso é um motivo grave. A mulher está em depressão, isso não é um motivo grave? Porque o que adianta você se encher de filhos e o seu casamento destruir? Realmente uma consideração muito pertinente, né? Que deve ser considerada com muito afinco. Não ser um inconsequente. Tenha responsabilidade. Entendeu? Então, a reflexão final que eu quero fazer aqui é a seguinte. Não seja um covarde, que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? São raríssimas as pessoas que acabam tendo muitos filhos e jogando essa responsabilidade para os outros, porque como que funciona? A pessoa que tiver muitos filhos, por mais negligente que ela seja financeiramente, eu jogo a responsabilidade para meus pais, nos pagamentos, nas coisas, mas, não adianta, você pode ter empregada à noite, você pode ter gente para ajudar, você pode não estar pagando aluguel nem nada, tudo você jogando para seus pais, mas você vai ter muito trabalho mesmo assim. Entendeu? Então, o cara que ele é preguiçoso, ele é encostado, no primeiro ali ele já toma um susto, ele para. É rara a pessoa que vai falar, eu quero ter muitos filhos, e depois, eu jogo com meus pais e paciência. Porque ele vai ser demandado, ou ela, né? Principalmente, porque a mulher geralmente fica mais com as crianças quando o marido sai para trabalhar, vai ser demandada muita atenção dela. Muita. Mesmo que ela não que a empregada faça as coisas, os filhos querem a mãe. Mamãe é isso, mamãe é aquilo, corrigir é a mamãe. Então, são coisas paralelas, né? A grande questão é não ser uma pessoa que evita totalmente os filhos, né? Que tenha a prudência de saber só espaçar o período da mulher de resguardo, e também ser a pessoa, e também não ser aquela pessoa que simplesmente vai, joga tudo pro alto e quer ter os filhos e não tá nem aí para nada. Então é essa grande questão. Questão é família, tá?
unida, estruturada, homem trabalhando, mulher, se possível, trabalhando ou na rua ou em casa, tá? E dando amor para os filhos, missa de domingo, que Deus vai te abençoar. E confia, confia. Se tá difícil, realmente o que ela falou, muda de cidade, meu. Faz uma outra coisa, busca uma outra carreira, uma outra profissão. Mas pensa que você indo por esse caminho aqui, você vai ter um anjo na sua frente. Porque você tá pedindo para Deus, Senhor, eu preciso de trabalho. Jesus vai chegar pro Criador e falar, ó, eles estão me orando ali, falando que estão precisando de dinheiro. O Criador sabe, né? Mas vamos fingir esse pequeno diálogo. Por que eles querem dinheiro, meu filho? Pai, eles querem o dinheiro para pagar uma escola melhor para os filhos dele, para poder pagar o inglês, para eles darem uma descansada, ele viajar nas férias. Aí o Criador, opa, vamos carregar de bênção ali eles ali, porque eles estão fazendo a minha vontade. Entendeu? Já o homem que tem um filho, que está todo endividado do mesmo jeito, tá pedindo mais dinheiro para poder fazer a sua viagem lá para Disney, que todo ano ele quer ir, ou para a Europa, coisa mais absurda que tem, o homem que, pô, podia ser pai de 4, 5 filhos, não, o dinheiro dele está nas viagens, no carro do ano, nisso, naquilo. E do mesmo jeito ele vai fazer as preces dele pedindo mais trabalho, que a sua renda aumente. Aí o Cristo olha para esse homem e fala, não, eu não vou te demandar mais, eu não vou abençoar a sua renda somente para você viajar. Entendeu? Porque muitas vezes isso é teu problema. Você entende que você está pedindo errado? Que ele olha para quem está precisando mais e ali ele vai suprir de uma maneira ou de outra. E isso eu falo para vocês, eu converso com muitas pessoas, todos os pais de muitos filhos, o testemunho é muito parecido. Que as coisas vão se encaixando e dão certo. Entendeu? E quando a gente conversa com pessoas que evitaram a vida inteira ou que tiveram um, você vê que ela tem praticamente a mesma quantidade de problemas que a gente tem também, quem tem muitos. Então, a grande questão é a entrega de coração. Gente, espero ter ajudado com esse vídeo de hoje. Lembre sempre de dizer sim à vida e não ao pecado. Esse é o Gedeon Show.